Boa noite, galera. Ótimo sabadão para vocês. Estou aqui com meu amigo Otávio Hora. Prazer, Otávio. Prazer, Fabiano. Prazer Estamos aqui com a Luciana Lima, né? Sim, boa noite. Vai dar uma força aí para a mulherada aí, falar do seu projeto. Fala um pouco do seu... Vai, Luciana. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui hoje e pela oportunidade também de poder aí falar um pouquinho mais sobre esse movimento do Mulheres Iluminadas. Esse movimento começou depois de eu tanto visitar, fazer tantas entrevistas, que eu ia em eventos, né, muitos eventos, e aí eu comecei a perceber através das minhas mentorias que as mulheres iam ali, tinham conhecimento, mas elas não sabiam como aplicar esse conhecimento. Então faltava o como. E aí eu comecei a perceber isso, comecei a me colocar diante de cursos sobre a área de desenvolvimento pessoal e me capacitar para poder atender essas mulheres da melhor forma. E trazer esse caminho do como. E aí nisso surgiu o movimento Mulheres Iluminadas e fizemos o lançamento dele dia 7 de dezembro. Nós estamos aí com 6 meses e já temos ali na nossa comunidade mais de 250 mulheres. Né? Então, qual é o diferencial desse movimento? É justamente trazer essa rede de apoio, a mulher ser valorizada e ela saber que existe um poder dentro dela e que todas nós podemos desenvolver esse poder. Então, a gente traz através do quê? De cursos, através de palestras, através de capacitação, para que essa mulher ela consiga se desenvolver, consiga desenvolver a autoestima dela e ela perceba que ela consegue também sair daquele casulo que ela se encontra, muitas vezes parada. Então você recebe a mulher com a autoestima muito baixa, né? Sim. Aí vocês vão resgatando isso. Isso, a gente vai resgatando isso, até questões de valor mesmo, se sente desvalorizada, né? E quando ela chega ali, ela vê que ela não é só mais uma no meio da multidão. Que hoje a gente vê muitos grupos de mulheres, mas qual é o diferencial também dentro do Mulheres Iluminadas? As mulheres estão ali à frente, só elas têm ali a percepção, só elas brilham, só elas estão ali no comando, lá dentro não. Eu trago palestras onde uma que está já com seu negócio muito à frente, já está ali ganhando muito dinheiro, eu trago essa mulher e a outra que está começando e elas palestram juntas. Entendeu? Então, assim, ali a equidade... Cada uma na sua realidade. Cada uma na sua realidade, mas trazendo ali dentro uma equidade entre elas, para que ela não se sinta, eu nunca vou ter espaço, nunca vou conseguir estar ali palestrando como ela. Não. Ela está ali junto com ela, sendo ali valorizada de igual para igual. Esse perfil dessas mulheres que trabalham, qual que é o perfil dessa mulher? E vocês preparam elas para todos os âmbitos, todas as áreas da vida dela ou para uma área específica? Como é que funciona esse trabalho? Sim, lá dentro do nosso grupo nós temos perfis variados. Então, por isso que nós trabalhamos 3 pilares, que é o desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Então, é baseado nesses 3 pilares. Então, o que acontece? Ela começa a se desenvolver ali, a gente trazendo esse autoestima para ela, esse autoconhecimento, porque tudo é através do autoconhecimento. Ela vai se percebendo, vai percebendo as forças que ela tem, né? Muitas delas eu faço a questão do perfil comportamental, onde ali ela vê as forças que ela tem e os pontos de melhoria que ela precisa melhorar, que eu não chamo fraqueza, eu chamo pontos de melhoria. E aí ela consegue perceber e se desenvolvendo pessoalmente dentro, né, desses 3 pilares. Depois a gente traz a questão do profissional, onde nós fazemos rodada de negócios, hot seat, para que ela perceba o momento que ela se encontra e aonde a gente pode estar colaborando com ela. E aí, muitas vezes, ela não começou nem a empreender, aí ela não sabe nem que direção ela toma. Então, a gente traz essa direção para ela, trazendo ali dentro das forças que ela tem, das habilidades que ela tem, para que ela desenvolva o negócio dela. E tudo isso trazendo também a questão do espiritual. Não é religião, mas ela se conectar a Deus. Então, quando ela se conecta, ela sabe que ali ela está crendo, ela pode desenvolver a fé, e ali junto os 3 pilares, e com certeza é uma mulher que vai estar pronta para ajudar outras mulheres, porque o nosso lema é juntas iluminamos mais. Então, quando uma mulher ela consegue superar algo, ela está pronta para iluminar o caminho de outra mulher. Ah, que bacana, viu? Agora, tem muitas mulheres que já vêm preparadas, já tem sua profissão, né? Aí vai mais para outro lado. Tem delas que estão preparadas, muitas vezes, muito bem na profissão,
Mas ela tá com autoestima baixa. Autoestima baixa. As emoções estão destruídas. Então, por isso que a gente diz É que até difícil trabalhar essa é área, até né? difícil, são 3 pilares. Então, não adianta você trabalhar um e não trabalhar o outro. Ou até o espiritual. Ah, tem umas que falam assim, poxa, Luciano, muito tempo que eu nem me conecto com nada, eu não tô indo na igreja. E todas as religiões chegam lá, católico, Todas, espírito, tem né? todas lá dentro. Então, assim, Isso. a gente respeita a religião de cada uma, né? Falamos de Deus, não falamos de religião. Então, assim, dentro do que ela acredita, a gente tenta trazer esse lado espiritual para que ela se desenvolva também, né? Então, são 3 pilares que se conectam, a gente transforma de forma sistêmica, entendeu? Essa baixa autoestima, você acha que vem de que é isso? Muitas vezes elas estão ali naquela questão da baixa autoestima, porque às vezes estão inseguras no próprio negócio, às vezes não tem apoio da família, são os maiores questionamentos. Eu não tenho um apoio do meu marido, eu não tenho apoio da família, eu já abri outro negócio, já quebrei, então eu tenho medo também de quebrar. Frustração, A né? Essa área frustração. vocês ensinam também? Sim, a gente vai por esse caminho ensina. aqui e tal. Sim, dentro da minha mentoria, da própria mentoria eu já trabalhava isso através da identidade plena. É um método que eu tenho, que eu desenvolvi dentro da escola de mentoras, que eu sou formada mentora mesmo, né? Eu tenho um certificado Fala e um tudo pelo pouquinho MEC. A gente lá teve esse treinamento e desenvolveu esse método da identidade plena, que é justamente fortalecer a mulher na identidade dela. Porque muitas vezes ela é levada a não saber quem ela é. Então, dentro dessa mentoria, eu trago primeiro essa questão da identidade, ela se reconectar de fato com quem ela era, a sua essência, e aí, dentro das habilidades dela, de quem ela é de verdade, ela não precisar ser um personagem, ela consegue entender para que ela foi criada. Então, aí é fortalecida a identidade. Fortaleceu a identidade, você pode ter certeza que já é meio caminho andado. Qual que é o maior desafio que você encontra, vocês que estão à frente do projeto, que você encontra assim nas mulheres para que elas possam alcançar essa identidade que talvez esteja faltando? Acho que o maior desafio é elas conseguirem olhar para elas mesmas. E elas se olhar, né? Se perceberem, entendeu? Porque muitas, assim, quando a gente lidar com mulheres, já é um universo imenso, né? Lidar com mulher. Então, muitas vezes a gente percebe isso, que elas foram tão, vamos dizer assim, foram deixando tanto elas de lado, que elas esqueceram de quem elas eram. Então, acho que é o maior desafio que eu consigo hoje encontrar dentro desse grupo. Então, assim, ela esquece de quem ela tá cuidando de filho, ela tá cuidando de casa, ela trabalha muito. Tá muito em prol dos outros. Muito em prol dos outros e nada acaba dela. esquecendo dela mesmo. Entendeu? Então, assim, quando a gente chega para fazer esse resgate, ela tá muito ferida, muito machucada. Entendeu? E aí, para você fazer todo esse trabalho com ela, vai um tempo. E algumas situações fica até anestesiada, né? Fica. Porque sofre, não consegue nem não tem nem tempo de sentir dor, né? Não, eu não digo nem anestesiada, eu digo estagnada mesmo. Estagnada, né? É a palavra A certa. mentalidade dela é uma mentalidade estagnada. Ela pensa assim, não, eu tenho que ser forte o tempo todo, eu tenho que estar aqui, eu tenho que aguentar. E ela faz tudo em prol do outro, mas nada em prol dela. Eu tenho até um exemplo de uma mentorada minha que eu pedi para ela fazer toda a rotina dela, que a gente estava na parte de produtividade. Ela fez toda a rotina, eu li a rotina dela e falei assim, tá, mas cadê o seu tempo para você? Aí ela, Luciana, eu não coloquei. Eu falei, pois é, então você vai voltar com essa rotina aqui e vai colocar o seu tempo com você. Entendeu? Então, assim, ela já tá tão no automático que ela não consegue identificar que ela não tem tempo para ela. Esse já virou comum, né? Já virou comum. Normalizou aquilo, né? Tá agindo de forma automática. Então, assim, aqui a gente tem uma rede de apoio. Então, nisso eu trago outras mulheres, eu faço a questão da liderança, tem um curso de liderança feminina também. Então, eu vou treinando outras mulheres para que a gente ajude essas mulheres que chegam assim, a gente poder estar capacitando elas a se tornar uma líder também. Uma líder não é que só está dentro da empresa comandando uma equipe, é líder de si mesma. Então, não preciso só estar ali dentro da empresa, eu posso liderar a mim mesma. A motivação, né? Porque a motivação não vai vir todo dia, você tem que ter uma disciplina, né? Tem que ter uma disciplina. Tem que se provocar, agir, né? Exatamente. Senão não motivação vai, né? é igual banho, né? Você tem que tomar todo dia. Né? Então, não adianta ali eu dar só um choque ali nela de realidade, trazer um forte impacto emocional ali dentro de uma palestra e depois... Ela faz o quê? Fazer com aquilo, né? Que era o que eu percebia, né, dentro dos eventos que eu ia. Aí eu chegava em casa, eu mesmo passei por isso. Eu chegava em casa e falava, tá, mas o que eu vou fazer com isso agora? Por onde que eu vou? Então, a gente traz assim, ó, você está recebendo esse aqui, conhecimento, você vai fazer assim, dessa forma, e dentro do perfil de cada uma, né? Não tem um padrão de ensino, cada uma ali tem uma realidade.
E esse mês mesmo a gente vai estar fazendo o nosso Café Liderança Network, que acontece todos os meses, e esse mês é o pilar financeiro. Então, a gente traz dicas práticas, a gente fala sobre a questão financeira, fala sobre a questão da mentalidade de abundância, e eu estou trazendo 2 palestrantes que vão estar vindo para trazer justamente essas dicas, a prática de como ela conseguir alavancar o negócio dela, de como ela conseguir dar o primeiro passo, e aquelas que já estão mais à frente, de como aprender a investir. Então, tudo isso é ensinado. Isso é importante. Então, você atinge todas as áreas, né? Atinge todas as áreas. Esses cafés, eles são baseados nos 12 pilares da nossa vida. Então, todo mês eu trago um pilar para que ele seja trabalhado. Vocês se encontram quanto tempo? A gente encontra todos os meses. Uma vez por mês. Uma vez por Mas mês. tem uma assessoria, né? Sim, tem. Entendeu? Tem. Aí agora a gente está querendo até ampliar nossos encontros. A gente quer fazer agora que, como já foi muito bem aceito dentro dos cafés, nós estamos trazendo agora a rodada de negócios, que são para aquelas que já estão um pouquinho mais à frente. Network, né? Fazer um network, elas conseguirem saber como alavancar mais os negócios, como elas ganharem mais. Então, a gente vai trazer essa rodada de negócios só para empresários. Eu acredito que no meio dessas mais de 250 mulheres, tem muitas casadas, tem outras que não, solteiras. Qual que é a diferença trabalhar com uma mulher que ela é solteira e de uma mulher que ela tem que é casada? Que tem... Sim, é bem E diferente. tem uma mulher divorciada também, né? Sim, também. A gente tem os 3, né? Divorciada, solteira. A solteira a gente vê que realmente é um pouco mais assim, vamos dizer, um pouco mais tranquilo, porque ela ali mesmo, então ela tá batalhando o dia ali. Não tem a preocupação do casamento, Não tem né? preocupação do casamento, assim, às vezes não tem filho, então assim, é mais tranquilo da gente lidar. Agora já outras que são casadas, ela tem aquela rotina pesada, até para ela vir para os encontros já é um pouco mais complicado. Então, você tem que trabalhar, por isso que tem todos os pilares, tem o conjugal, né, tem o espiritual, então vai trabalhando ali com ela, e aí eu ensino para ela qual a necessidade dela estar ali, e ela poder crescer junto com a gente. Então, é através do autoconhecimento mesmo. Olha, você podia tirar esse tempinho para você, de você estar ali com a gente, então ela abre mão da família, às vezes de estar com a família, com o filho, mas eu vou lá para me encontrar, porque esse momento é meu. Então, ela vem para o encontro, ela vem para o café e chega ali, ela fala, gente, que incrível, nossa, eu estava precisando disso, né? E a questão da divorciada é mais a questão do acolhimento mesmo, que às vezes muitas são em transição de carreira, ela tá ali com 40, 50 anos e ela vê assim, eu tenho uma lá mesmo que ela saiu do serviço público e agora ela começou a empreender. Então, assim, isso é muito legal, porque você vê que você alcança mulheres de todo jeito. Né? Então, isso abre um leque. Então, a gente vê ali que uma pode estar apoiando a outra, uma pode estar fortalecendo a outra. E aí, aproveitando a oportunidade, nós vamos lançar o nosso livro agora, Mulheres Iluminadas, no dia 2 de agosto. E muitas dessas mulheres em coautoria, né? Eu chamei algumas para coautoria, e muitas delas são assim, umas são casadas, outras são solteiras, e cada uma vai contar a sua história de superação. Então, assim, é incrível, elas estão, assim, amando. Ela falou, nossa, Luciana, tinha coisa que eu não estava nem lembrando mais e que quando eu fui escrever aqui, eu lembrei. Então, isso vai conectar com outras mulheres, né? Então, assim, vai ser algo bem bacana. A gente está preparando um local incrível para fazer o lançamento e eu creio que vai ser só o primeiro de muitos que virão. Bacana demais. Muito legal. E quando a mulher, ela passa aquele trauma, assim, do divórcio, assim, tá arrasada, né? Um divórcio assim turbulento, até violência física, né? Sim. Vocês recebem mulheres assim também? Sim, eu já tive, lá no nosso grupo nós tivemos algumas, se eu não me engano, eram 3 que tinham essa problemática, né? E a gente tenta de toda forma não expor, não falar nada, né? Lógico, até pela questão de proteção. E aí agora a gente está com o nosso projeto, inclusive, né, a deputada Paula Belmonte vai estar nos ajudando aí, que é montar um instituto Iluminar, que é onde eu quero trazer essas mulheres em situação de vulnerabilidade para que ela seja o quê? Acolhida, tratada e depois a gente lançá-la para o mercado de trabalho. Porque quando ela chega ali, ela chega destruída. Ela não sabe que pode ter um emprego, que ela pode se levantar novamente. Então a gente quer trazer essas mulheres, mas a gente já quer ter algo próprio nosso. Não enviar para outro instituto, outras casas, Hoje que acho que o acolhem. governo tem aquele Casa da Mulher, né? Sim, tem Casa da Mulher. Tá funcionando.
Tá. Que eu vejo muito acontecer, a mulher passa a vida ali, né, no casamento, aí Sim, chega ali nos 40, 45, aí dá o divórcio e ela não se preparou. não se preparou. É. Né? Ficou em Exatamente. prol de cuidar do marido, da casa, dos filhos e não O se marido qualificou, voou e né? ela E aí ela ficou fica ali, perdida. presa ali e tal. Entendeu? Então eu já me senti assim, Aham. né? Então eu falo de algo que eu vivi, que a gente só pode falar de algo que viveu. Eu também sou Passou divorciada, por eu isso. passei por isso, eu sou divorciada e na época eu falei assim, gente, eu já trabalhei cargo comissionado no Senado, depois trabalhei um tempo como CLT, até que realmente eu vi que o meu chamado era com mulheres. E aí eu fui me capacitar dentro dessa área de desenvolvimento pessoal e chegou um tempo que eu falei assim, e o que eu vou fazer da vida? Porque aí você passa pelaquela transição de carreira. Então, hoje eu entendo muito isso com as mulheres, justamente porque eu passei. E aí, quando você chega, que você acolhe, que você ouve, a escuta ativa, né? Então, é você perceber o outro, é você olhar nos olhos. Então, isso é muito importante. Porque hoje o ser humano, ele não tá mais parando para perceber ninguém. Tá. Então, quando elas chegam ali, que elas sentem isso, elas ficam no grupo, entendeu? Elas sentem acolhidas. Então, às vezes sai do grupo, eu chego lá e falo com elas assim, ó, eu percebi que você saiu do grupo, né? Obrigada pelo tempo que você ficou ali. Se você desejar voltar no segundo momento, será muito bem-vinda. Tem mulheres que voltam. Ela fala assim, não, Luciana, me coloca de novo. Então, assim, é perceber a outra, é acolher, né? Então, hoje em dia as pessoas estão preocupadas só com ter, mas e o ser? Então, é trazer essa verdade para elas, que você pode ser. Então, você pode passar por esse problema, mas você pode ser quem você deseja ser. Então, isso não tem preço, né? Tem valor. Qual que é o prazo? O prazo, assim, tempo de se trabalhar uma mulher que chega numa situação dessa para ela atingir essa plenitude, assim, nesse quesito. Eu sei que depende de mulher para mulher, Sim. de caso para caso, situação para situação, mas qual que seria um prazo, assim, para que essa mulher ela saia de um lugar e chegue nesse outro lugar? A assim? gente não consegue assim, determinar um prazo, porque como nós somos seres comportamentais, né? É como você falou. Primeiro a gente vai trabalhar a questão da mentalidade dela, né? Depois a gente trabalha a questão da identidade. Então, muitas ali a gente está com 6 meses. Muitas ali já foram mega transformadas. Entendeu? Mulheres ali que tinha livro engavetado, que tinha feito o livro estava engavetado. Autoestima lá no chão. Sonhos. Né? Engavetados, e isso, autoestima lá no chão. Hoje a mulher tá lá na Câmara Legislativa falando para as mulheres. Nossa, o poder né? Quando eu chamei ela para o grupo, inclusive ela é uma das minhas líderes. Virou líder, Já né? virou líder, você vê aí. Tá vendo? Quando eu chamei ela para líder, eu sabia da capacidade dela, porque eu tinha identificado, mas eu percebi que ela não tinha identificado isso. Teve que despertar isso. Tive que despertar. E aí ela falou, não, Luciana, eu não dou conta, eu sou tímida, eu não dou conta de falar isso, aquilo. Eu falei, vambora, você dá conta, eu vou te ensinando devagarzinho. Aí hoje ela tá aí, ó, falante, já falou lá na Câmara Legislativa, conversando, tudo. É outra mulher, o olhar dela é diferente. As mulheres mudaram muito, né? Então, né, tá tudo... Mudou demais. Tá mais fácil. Tá, com certeza. As coisas abertas, né? Elas estão mais abertas, né, a essa mudança, né? E outra, se colocando em posições que talvez lá atrás não seria ocupadas por mulheres, né? Sim. Estão despertando mesmo. Aí o que a gente percebe nos outros grupos é isso. Trago aqui pro grupo. Tá, mas eu fico aqui só de evento em evento. E aí, e esse trabalhar na mulher? Prática, e a prática, né? Então, quando eu trago isso, eu trago mesmo para perto. Bora lá, vamos pegar junta. Tem gente ali que nem participou nunca de evento. Ela fica constrangida. Ela fala, Lu do céu, não tenho tempo de participar. Ela, mas eu tô acompanhando aqui no grupo, tá? Nossa, você é muito incrível. Então, assim, ela nem participou de evento, mas ela tá recebendo. Tá recebendo. É que é bom, né? Tá recebendo, porque ela tá vendo nas redes sociais, ela vê os depoimentos das mulheres, então ela já se fortalece com aquilo dali. Aquilo dali para ela já é algo bom, entendeu? Então, assim, de toda forma eu tento, então, tá ajudando. Fazendo vídeos, mostrando como é que foi o evento, mostrando ali o que teve dentro do evento, então nisso ela já se fortalece. Então, assim, gente, isso é muito incrível. Eu vejo que as mulheres, como a gente tá falando agora, elas têm ocupado lugares, assim, tanto na política, no empresariado, né, em todas as áreas. Você vê as mulheres se destacando. Sim. Né? E muitas vezes desempenhando o papel melhor do que os homens. Porque a mulher ela tem uma sensibilidade muito maior, grande, muito mais aguçada do que o homem, né? Verdade. E isso é verdade, porque a gente às vezes está assim no meio político
e você vê o tanto de mulheres que tem na política. Olha aí, é verdade. Né? Então, assim, você chega ali, como eu achei muito lindo uma fala da deputada Paula Belmonte, ela gostou demais lá do nosso evento que nós fizemos, que foi o Metamorfose Day. Eu criei esse evento através, veio o nome da minha mentoria, que era minha mentoria era Metamorfose. E eu criei o Metamorfose Day, que é um dia de transformação. E ali tiveram vários palestrantes de nome, renome, né, qualificados, que trabalharam questão de posicionamento, de mentalidade, de desenvolvimento. E aí, quando eu trouxe esse evento, foi incrível, mais de 100 mulheres ali que foram impactadas, ativadas a serem transformadas. Ressignificadas, né? E aí a deputada Paula Belmonte falou o seguinte, ela falou assim, Luciana, como a gente precisa de mulheres como você para estar levantando outras mulheres. Então, nunca vou esquecer dessa frase. Legal. Ela falou assim, a gente precisa disso. Por quê? Porque as mulheres, elas estão doentes nas suas emoções. Né? Então, a gente precisa levantar mulheres O realmente emocional de fato. derruba tudo, né? Derruba tudo, todo o resto, financeiro, fé, família, derruba tudo. Então, assim, ela falou, então eu tô aqui, assim, hoje eu tô aqui nesse palco, não porque eu sou a deputada Paula Belmonte, mas porque eu sou uma mulher que conseguiu vencer, que tá lutando e que tô aqui pronta a ajudar outras mulheres. Então, é isso que eu quero que elas percebam. Eu falei, gente, quando eu trouxe aqui a deputada, a empresária, a juíza, não é para você olhar assim e falar, nossa, eu nunca vou estar no lugar daquela mulher. Não, é para você saber Pelo contrário, que né? você também é capaz de estar aqui nesse palco. Então, nesse momento, assim, elas choraram, se abraçaram. Então, assim, gente, é incrível. Igual as meninas falam, eu brilho meus olhos para essas coisas, sabe? É muito legal, porque você vê outra vida transformada. E não tem nada mais prazeroso do que você pegar a pessoa e num estado Lapidar, né? e trabalhar essa pessoa e ela ter E falar assim, ter dado vai, um salto e vai. agora vai, seja É faz isso. você com outras agora, Faz né? o seu agora, entendeu? verdade. Isso é lindo, não tem preço. É igual ela que quando eu convidei, né, a Helena, uma querida, ela falou assim, Lu, do céu, o que eu vou falar lá? Ela é do grupo. Nossa, ela falou super bem. Pois ela falou, não sei o que eu vou falar, não sei o que, como é que você me escolheu? Gente, eu falei, amiga, só vai, que vai dar tudo certo, você vai ser incrível, sabe? E depois a pessoa ela fica grata para você o resto da vida. E ela teve uma história difícil, né? Ela teve uma falou história que- ela difícil, falou. então assim, ela vai crescer muito, eu creio nisso, entendeu? A gente já tem um projeto aí juntas de fazer um seminário, bacana. e é isso que eu quero, é estar ali junto, crescendo junto, trazendo conhecimento, e no que eu puder estar ajudando elas, fortalecendo, eu vou trazer e convidando pessoas para estar me ajudando aí também nessa jornada. E o legal é isso, né? Durante o processo, outros projetos vão nascendo, né? Vão Outras nascendo. coisas vão surgindo e Isso. para o crescimento da própria pessoa, de Aham. todas as mulheres ali envolvidas. Já temos bem o legal. nosso próximo Metamorfose, vai ser dia 13 de setembro. Elas já estão assim doidas, já querendo Aí saber. começa que hora, mais ou menos? Ele é o dia todo, a imersão. todo, A gente né? fez. É um dia só? É um dia só. Começamos às 9, fizemos ali um coffee break, paramos para o almoço. Até o almoço ali eu pensei de colocar tudo ali para elas não ter que sair, aí depois não quer voltar. Então a gente fez um almoço lindo ali, tudo. Terminou o almoço, demos intervalo, voltamos e fomos até 4 da tarde. Que legal. Aí, vários palestrantes. Vários palestrantes. Tivemos ali Yara Prado, Pri Machado. A Yara é legal, a gente já fizemos. Pri Machado, quem foi o outro, Vitor Cardoso, que é do Conebra, né? Tivemos até esses dias em Anápolis lá no Conebra, a Yara estava lá. Então, assim, são pessoas que eu estou me conectando, que são pessoas que podem estar me ajudando, entendeu? Então, assim, são pessoas que entenderam o E a propósito. história da Yara, né? Forte, né? E a história da Yara O esposo dela é de incrível, superação, é incrível, de resiliência, aquela mulher O ali. esposo dela só mexe os olhos, nem mexe os olhos, eu acho, né? É. Ele teve uma doença no início do casamento dele. Aí ele fica. Uhum. E é vencedor de pôquer, né? É, exatamente. Campeão de pôquer. Ele É mesmo? só com os olhos que ele joga, não sei, o computador entende, é uma coisa mais ou E menos pensa numa mulher que não vê problema. isso. É incrível a A história gente dela. conversa com ela assim, você sente a energia dela, sabe? Ela, Lu, eu tô aqui, o que eu puder te ajudar. É A gente vai ter até incrível, uma reunião semana que vem. E ela falou, o que eu puder te ajudar, conte comigo, sabe? Aquela mulher incrível, assim, que é uma mulher iluminada mesmo. Ela tá ali, ela chega, ela ilumina Ela outras posta mulheres. mesmo, ela fala para as mulheres, né, postar e tal. Sim. Ela tá muito da área da beleza, né? Que ela é dessa área, né? Aham. Ela é especialista, posicionamento, né? né? Ela fala Não, ela é muito das sobre. melhores, assim, dessa parte de maquiagem, de Sim, mudar ela agora de- lançou, né, uma linha agora de maquiagem, a gente estava até lá prestigiando ela no evento, ela teve um stand lá, lançou a marca dela,
Falei, minha filha, vambora, junta. Bacana. É isso, Né? é isso. Já tem a data do Metamorfose, então, já Tem, certa, tem né? a data do Metamorfose Day, dia 13 de Como que elas setembro. conseguem o ingresso? Como é que é? Então, a gente vai estar Como é que se divulgando, cadastra? Como é a que gente vai faz? começar a fazer a divulgação e nas nossas próprias redes sociais, né? A gente vai lançar primeiro lote, segundo lote, Uhum. e agora, para elas conseguirem saber as informações, é só seguir a nossa rede social, @Mulheres Iluminadas, com 2 L, Instagram. e, né, tá lá no Instagram, a gente vai divulgando e tá tudo certo. São vagas limitadas? São, porque depende do espaço, né? Aí a gente limita o tanto de pessoas, que Entendi. senão também pode. A gente não consegue, tem comida, alimentação, então tem que ter o número certo, Dá né? quantas pessoas, mais ou menos, assim? A gente está querendo agora, como a gente alcançou 100, a gente está chutando aí de umas 150 agora. Uhum. 150 mulheres. Aí tem um café da manhã, né? Isso, tem um coffee break, Depois o almoço. depois um almoço e a gente continua as palestras na Até parte 4 da horas, mais tarde. ou menos. Até 4 horas. Tivemos o talk show com a Yara Prado, né? A gente faz um talk show, que é um momento ali que elas podem fazer perguntas, participar, interagir ali com a gente. E depois o Vitor fechou ali com o Network com Deus, que foi incrível também. Ele tem até um livro também falando sobre isso. E foi maravilhoso, porque o network, as pessoas confundem muito, né? Network, ela acha que é só chegar ali e o que ela tem para aproveitar, o que você tem para me oferecer. E network não, network para mim, na realidade, o verdadeiro network é o que você tem a oferecer. Primeiro você tem que ser interessante, antes de ser interesseiro. Interessante isso aí que você falou. Que legal. Entendeu? Então, assim, o que eu posso servir a você para depois eu também ter algo em troca? É uma via de mão dupla. As pessoas não, hoje em dia só querem o que você tem, o que você tem, eu vou estar nesse evento aqui, o que pode me oferecer. Não. Primeiro, é isso que eu também ensino para elas. Não sermos competitivas, mas sim colaborativas. Falou tudo, hein? Então, eu tiro essa cultura imposta pelo mundo, imposta aí pela sociedade, eu falo, não, aqui nós somos colaborativas. Se você não for colaborativa, daqui a pouco você não vai se ajustar ao grupo. Bacana, Luciano. Entendeu? Que legal. Aprendemos demais hoje, hein? Demais. Queria que você deixasse, assim, para finalizar, uma palavra para aquela mulher que tá buscando, assim, uma saída, tá ali no fundo do poço ali, não vê a luz no fim do túnel, né? Sim. Muitas vezes só precisa de um empurrão, Sim, né? exatamente. A mensagem que eu quero deixar é que sempre há um caminho. Então, se você acha que não consegue, que você está ali no fundo do poço, que você não está conseguindo sair sozinha, nós estamos aqui para te dar a mão e te ajudar a sair de dentro desse poço. Porque o poço não é lugar de nós estarmos, que quanto mais a gente cava, mais a gente afunda. Então, temos aqui uma mão para poder te apoiar, te sustentar e a gente crescer juntas. Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Né? Ela vai se encontrar. Então, aqui, o que ela precisar, pode contar com Mulheres Iluminadas, que nós estamos aqui dispostas a ajudá-las e pode contar com a gente. Lá você chama a gente no direct, no @Mulheres Iluminadas, e a gente te coloca dentro da nossa comunidade e ali a gente vai te dar todo o apoio necessário. Bacana, Luciana. Foi top demais, viu? Então é isso aí. Muito Foi uma obrigada. aula, né? Parabéns. Umas dúvidas Parabéns que eu pelo tinha que projeto. você esclareceu hoje pra mim, viu? Muito Parabéns. legal. Então você, mulherada aí que precisa de um empurrão, de uma luz no fim do uma túnel aí, luz, né? Mulheres Iluminadas Exatamente. Estamos aqui para iluminar caminhos É e isso aí. transformar destinos. Olha Sim, aí, aí. saiu Olha agora. aí, isso aí é verdade. Galera, É ótimo forte. sabadão. Até mais. Valeu. Abração.